O que trouxe um negócio agrícola até aqui foi a tenacidade de uma família que investiu em propriedade agrícola e, através de um empreendedor firme, decidido, foi tocando o negócio adiante, fazendo os investimentos, alavancando, tirando proveito das oportunidades de mercado, fazendo as vendas, recebendo, sem muita separação entre compras e pagamentos, fazendo uma organização em fluxo de entradas e saídas, sacando as retiradas para suportar a família, emitindo os relatórios em regime de caixa para apurar imposto de renda. Porém, o que trouxe esse negócio até aqui, talvez não consiga levá-lo adiante. É preciso uma série de estruturas que vão em balanço, garantindo o equilíbrio do conjunto todo. São uma série de elementos que se contrapõem, pesos e contrapesos, para que o conjunto forme uma sociedade competitiva e sustentável. Considerando que é uma família, é um negócio para a família, da família, mas é uma sociedade, é um negócio que deve ser competitivo. E isso está baseado em governança. Considerando a família, é preciso, então, apoiar o negócio através da família, a família através do negócio, com informações, com consultas e com os dividendos em cima dos resultados. E de volta ao negócio, a gente tem a separação da execução do negócio, do lado executivo dele, que pode ter gente da família ou não, mas com comportamento em cima de políticas que são auditadas, verificadas por um conselho, balanceadas por um conselho entre o que é a ambição para esse negócio e qual o apetite de risco dele, sempre respeitando limites e monitorando os limites, apoiando o crescimento e, ao mesmo tempo, equilibrando com dividendos para que haja boa liquidez, mantenha-se a solvência e o negócio vá gerando bons retornos com o seu investimento. De volta ao lado do negócio, a gente claramente precisa apoiá-lo em cima de metas e métricas e constantemente avaliando o desempenho desse negócio, vendo como que foi contribuído para o crescimento e o que precisa ser desenvolvido. Para isso, as funções têm que estar muito claras, os papéis têm que estar muito claros, com separação de poderes muito claras também. Isso tudo sempre tocado em cima do planejado e como o desempenho tem ido em cima de medições. A gente administra aquilo que a gente mede e sempre então acompanhando a real medição versus o que era o planejado, o que era orçado. Só esse conjunto completo de elementos em contrabalanço, formando uma série de pesos e contrapesos, garante competitividade. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui 3 minutinhos antes, né? Já para chamar todo mundo para a nossa live, né? Você tem aquele amigo que quer entender um pouquinho mais sobre o crédito, né? Vai lá, chame ele, mande o link aqui no YouTube, estamos no LinkedIn, estamos no Twitter, né? Mande aí para as pessoas, né? Esse link para assistir ao vivo, esse mestre aqui, né, especialista em crédito rural, né? Tem excelentes cursos lá na AgroSchool, né? E vou dar agora a oportunidade para o senhor Ortiz, né, se apresentar também um pouco, né? Ortiz? Oi, boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Ótimo estar aqui com vocês. Bom, eu sou agrônomo, me formei em Piracicaba em 84 e abri, toquei fazenda e troquei empresa agrícola durante 11 anos. Depois fiz mestrado aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, e
toquei a parte comercial do Banco Rabobank, na parte rural, agrícola, e depois no Banco Itaú BBA, mesma coisa, a parte agrícola do banco. E já faz 6 anos eu me juntei a uma turma especializada em análise, em estudos, em treinamento de crédito agrícola aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Sou sócio da AgroSchool e a gente faz uma coisa parecida, mas treina bastante produtor também. Eu até... Eu até, né, Ortiz, eu tive a oportunidade de estudar com esse mestre, né, dentro da Exalc, na minha especialização em agronegócio, né, onde eu, graças a Deus, consegui cada vez mais deixar refinado esse meu conhecimento, né, em crédito. Como vocês podem ver, ele tem uma expertise de mercado de capitais aí enorme, né, e eu brinco, né? Eu brinco que você foi ensinar os americanos crédito. Não, acho que não. Estou ensinando alguns americanos a parte de crédito. Legal. Mas estou aprendendo bastante também. Legal. Para quem não conhece, né? Está chegando agora no nosso canal. A gente é uma boutique financeira, né? E a gente tem uma visão aí de análise de crédito muito forte por causa desse mestre aí que está do nosso lado, né? Então, por causa dele, a gente consegue fazer uma análise muito grande de crédito para os clientes, para já chegar no banco com uma estrutura um pouco mais redonda, né? Não chegar com tantas pontas agudas, né, Ortiz? E aí fale também da bancarização desse pessoal, né? A importância disso, né? Para que o crédito venha de uma forma mais simplificada para o analista, né? Talvez a forma de pensar a respeito seja na forma da gente tomar risco, né? E se colocar no papel do banco, do financiador, do investidor. Mas vamos simplificar, vamos nos colocar no papel de um banco, mas de um jeito diferente. Imagina que do seu lado tem uma portinha e tem uma sala. E essa sala, eu digo, lá dentro tem 2 cestos. Um cesto tem uma cascavel e o outro cesto tem dinheiro. E tem lá uma nota de R$20. Mas a sala está escura e não pode acender a luz. Você tem que entrar lá e, se você quiser o dinheiro, você entra e arrisca, abre o cesto, vê se dá sorte, né? E pega a nota de R$20. Eu sempre faço esse teste nos cursos que a gente dá na AgroSchool a respeito de bancabilidade, a respeito de análise financeira, para o produtor poder se arrumar um pouco melhor internamente e tomar menos risco ele mesmo, independente de ter dívida ou não. E a resposta de todo mundo, e é turma após turma, é sempre: eu não entro nessa sala por causa de R$20, porque vai que na escuridão eu enfio a mão no cesto errado e eu levo uma picada. Tá, aí a segunda rodada do jogo é a seguinte: bom, e se tiver R$1 milhão e aqui fora eu estou preparado com uma seringa com soro antiofídico? Se enfiar a mão no cesto errado, corre para o outro cesto, pega R$1 milhão, vem aqui para fora e tem uma injeção de antiofídico para resolver o problema. Aí um monte de gente aceita. A terceira rodada, ou seja, com soro antiofídico, né, com um jeito de atenuar o problema, se o problema acontecer, e bastante dinheiro na parada, tem gente que aceita. Agora, a terceira rodada do jogo é a seguinte: e se tiver uma nota de R$100, eu nem sei que tem nota de R$100, mas se tiver R$100 dentro do cesto, mas a sala está clara, e o cesto que tem a cobra está pintado de vermelho, o cesto que tem o dinheiro está pintado de verde. E desde aqui da porta, você vai ver 2 faixas, e a sala está bem iluminada. Uma faixa vermelha vai dar no cesto da cobra. A faixa verde, desde aqui da soleira da porta, vai dar lá no cesto com dinheiro. Por R$100 você entra?
E você pode olhar, abrir a porta antes, olhar bem se o cesto vermelho está fechado, se não tem cobra esparramada por nenhum lugar, se está tudo bem tranquilo, vai lá e segue a faixa verde, pega o cesto verde, tem o dinheiro. A resposta sempre é, aí tá bom. Mesmo pouco dinheiro dá para fazer. Qual que é a moral dessa história, né? Quando a gente tem um ambiente transparente, quando a história está bem contada, quando a gente acredita na consistência dessa história e vai ter lá o dinheiro, etc., não precisa de soro, não precisa de proteção e não precisa de muito dinheiro. Com R$100 tá bom. Ou até menos, talvez os mesmos R$20 já dá para encarar. Ou seja, se a gente está tomando o papel de quem vai tomar o risco, o que a gente quer? A gente quer clareza, ou seja, transparência, né? Que é uma história muito fácil de entender e depois muito fácil de ser verificada. E então você está disposto a tomar aquele risco por bem menos dinheiro e com muito menos garantias. Esse é o raciocínio do crédito, quando a gente é tomador de crédito ou quando a gente está concedendo crédito, a mesma coisa. Se você é um tomador que deixa a luz acesa, é bem transparente em relação à operação, ao que números você tem, qual o nível de endividamento, qual o nível de liquidez, qual o nível de resultado que você tem. Se essa história é fácil de entender, há uma harmonia entre a operação, as pessoas, os sócios, e depois a gente entrega aquilo que promete, ou seja, quando abre a porta, está lá mesmo a faixa verde, tem um cesto pintado de vermelho, outro de verde, e passa um tempo, vai lá, olha, abre o cesto, tem lá o dinheiro que estava prometido. Isso tudo leva a quem estende o crédito, está disposto a fazer um crédito melhor, mais barato, e a mais gente conceder. Se eu fizer uma concorrência para entrar nessa sala e ver quem entra por menos, talvez tenha quem entre por R$10, por R$5. Porque se tiver bastante concorrência, tem sempre alguém, dado que o ambiente é transparente, dado que a história é clara, consistente, que a entrega ela é consistente também, vai ter sempre mais gente disposta a entrar nessa. E na hora da concorrência, sempre sai alguma coisa melhor e mais barata. Então, esse é o grande raciocínio a respeito de crédito. Como é que a gente transforma isso na prática, né, na vida real? Bom, primeiro, com informação, né? Transparência. Eu brinco muito, professor, que a palavra crédito, né, também vem da palavra credibilidade, né? Uhum. Então, eu enxergo, essa pessoa tem credibilidade, né? Eu tô numa sala escura, tô com uma sala com luz, né? Uhum. Ou vou Então, entrar, né? Ou nem vou entrar. exato, exato. Ou para Então, entrar eu preciso muito. Então, isso deixa, quando as pessoas têm um pouco mais de credibilidade, né, através do crédito, buscando crédito, né, o analista ele tem essa facilidade, né, ele não vai numa sala escura, né, ele vai numa sala clara para dar o crédito, Sim. né. Mas o que talvez a pergunta, então, seja o que traz a sala clara? Não é só o histórico de crédito bom, não é a qualidade da informação. Esse é um problema geral no Brasil, na agricultura. É o único setor que tem esse problema, é a agricultura, porque os produtores no Brasil não são obrigados a gerarem um balanço, né, a partir de uma contabilidade, como todos os outros setores. Qualquer microempresa, mini empresa, pequeno empresário, precisa emitir um balanço ao final de cada período, um demonstrativo de resultado e apurar lucro, né? E através do balanço, demonstrar a posição do que o seu negócio possui e do que ele deve. Essa é a grande ferramenta para a gente dar transparência ao negócio. O negócio agrícola talvez precise também de um pouco mais de informação do que só a financeira, e basicamente tem 3 informações que são chave para uma análise de crédito agrícola, e começa com a parte operacional. Que área está envolvida ali na atividade agrícola?
que produtividade historicamente aquela área tem gerado nas suas diversas culturas, né? E agropecuária também pode envolver boi, suíno, frango, etc. E depois sim a gente entra nos números. Facilita para danar também se esses números já vierem digeridos em alguns indicadores, né? Indicador de alavancagem, ou de solvência, indicador de liquidez, de capacidade de pagamento, e especialmente se isso já estiver projetado para frente. Então, a gente normalmente precisaria 5 peças de informação. A primeira peça é, bom, o que a gente tem de área na mão, na atividade, que atividades a gente exerce ali em termos de agropecuária. E com que produtividade? Isso é melhor do que a média, um pouco pior que a média, muito melhor que a média. Essa é uma segunda peça de informação. A terceira é uma posição de dívida e uma posição do que o negócio tem, os ativos e os passivos. E uma posição de resultado. Se a gente olhar o último ano, o que a gente teve de resultado operacional e de lucro líquido. Não é o que sobrou no caixa, não é o que sobrou depois de ter pago as contas. É na forma de apuração de resultado contábil mesmo. E a última peça é, bom, vamos projetar isso para frente. Como é que eu vou ficar o ano que vem ou os próximos anos? Porque ninguém é repago com o passado, né? Um banco, quem quer que seja uma financeira, qualquer financiador vai ser pago com o futuro. Então, ajuda muito quando a gente mostra o que deve ser o nosso futuro em termos de posição de resultado, posição de dívida e posição de ativos. Isso tudo, além de dar transparência, ele traz uma outra consequência, que ele facilita o trabalho e torna o trabalho de um financiador mais universal, mais fácil e mais universal, porque é assim que o financiador analisa todos os outros negócios. Um negócio imobiliário, um supermercado, uma agroindústria, qualquer outra atividade é analisada dessa forma. Cadê os balanços? Qual o resultado? E o que vamos ter de resultado? E o que se projeta de posição de balanço para frente? Então, os bancos todos, ou qualquer outro financiador, está acostumado com isso tudo para os outros setores. Chega na agricultura e encalha. Por que encalha? Porque não tem isso. Mas não precisa não ter. Pode ter, é só fazer, né? E nem que seja feito em Excel. A gente mostra como isso é feito lá na trilha fundamental da AgroSchool. É uma planilha de Excel relativamente simples, na qual você projeta produção, multiplica pelo preço, chega em receita. Projeta custo baseado na área produzindo, né? E subtrai despesa geral, chega no resultado. Pelo menos chega no resultado operacional. Com isso, uma série de comparativos pode ser feita, uma série de índices, né, como capacidade de pagamento. Um analista ou qualquer outro que está acostumado com análise financeira para crédito vai poder fazer. Uma boa consequência de ter tudo isso na mão e entregar meio na bandeja é que o custo de operar fica muito mais barato para quem está financiando aquilo. E aí, de novo, ser universal e ser mais fácil de fazer, menos custo para analisar aquilo tudo, traz mais concorrência. E através da concorrência entre vários financiadores, algum financiador sempre vai botar alguma coisa melhor e mais barata na frente. Agora, talvez para ajudar com 2 últimos argumentos, né? Um é, entre uma empresa ou um produtor que tenha clareza e um que não tem clareza em relação aos seus números, existe uma diferença de risco a ser tomada aí. Essa diferença de risco pode gerar 2, 3, às vezes 4 pontos adicionais no custo do dinheiro de mercado, na taxa de juros de mercado. Colocar esses números em ordem custa dinheiro, né? Precisa algum contador ajudar, precisa ter a planilha, ou precisa ter um sistema de contabilidade. O que acontece aí? A gente sempre pode fazer a conta. Bom, se eu conseguir levantar dinheiro 2, 3 pontos mais barato, o que significa isso em economia? Versus o custo de ter que ter essa parafernália toda para então eu poder ter acesso a esse dinheiro mais barato. Em geral compensa, né? Para quem tem mais de 2, 3 milhões de reais de dívida,
não tem dúvida que compensa, porque você tem acesso a dinheiro melhor, mais adequado, mais barato, diante de um custo aí de, sei lá, 30, 40 mil reais por ano. Agora, o segundo argumento a respeito de tudo isso, porque talvez tenha gente que nem tenha dívida ou tem muito pouca dívida, falar isso, então nem é o meu caso, não compensa para mim. Da mesma forma que alguém toma risco para emprestar dinheiro para um negócio, quer transparência, quer entender o que está acontecendo e depois quer ver entregue aquilo que parecia que estava acontecendo e ia ser entregue, a história tem que ser consistente, né? E a entrega consistente com a história. O dono do negócio é o maior investidor que tem no negócio, né? O dono do negócio é o seu maior credor. Sim. É o maior credor do negócio. O dono do negócio deveria ser o primeiro a querer ter segurança em relação a onde que ele está pondo o dinheiro dele. Então, para o dono do negócio, deveria fazer muita diferença em colocar um dinheiro num negócio transparente, claro, que tenha os números que ele possa entender ali o que está acontecendo e trabalhar em cima e administrar o negócio, manejar o negócio de acordo. E se começar a ter algum tipo de deterioração de desvio, poder agir rapidamente e organizar a situação antes que o desvio seja grande. Ou seja, pode ser que o negócio não tenha dívida, mas o negócio deve para o seu dono. O seu dono botou um monte de dinheiro lá dentro. E o dono do negócio deveria ser o primeiro interessado e é o primeiro beneficiado de um negócio que toma menos risco. Sim, e eu acho que até a gente tem uma pergunta aqui do pessoal, né? Como é o projeto futuro, né? Então, eu tenho uma ideia, né? Mas é aquela coisa de estatística preditiva, né? Então, como que é o projeto futuro? É fluxo de caixa descontado? Não precisa nada complicado. Não, okay. muito mais simples. Digamos, vamos pegar uma situação de alguém que tem uma área de soja. Digamos que tenha 1.000 hectares de soja. Tá bom. No futuro eu vou produzir soja. E no futuro a soja vai ter uma produtividade. Certo? Qual a produtividade que eu espero ter o ano que vem? Digamos seja 65 sacas por hectare. Tá bom, então vão dar 65 mil sacas, porque eu tenho 1.000 hectares produzindo 60 sacos, 65 sacos em cada hectare. 1.000 vezes 65 dá 65 mil. Aí, bom, tem que transformar isso em dinheiro, né? Eu tenho que botar um preço nessa soja. Se a soja, digamos que eu chute que a soja vai estar a 200 mil reais, 200 reais o saco. Então, é 200 reais o saco vezes 65 mil sacos. Isso vai dar receita, vai dar perto de 12, 13 milhões de reais. Esses 1.000 hectares custam dinheiro, né, para eu produzir. Digamos que custa 6 mil reais o hectare. Se eu tenho 1.000 reais, são 6 milhões. Então, eu vou gerar uma receita de 12 milhões e uma despesa ali de operação, né, despesa agrícola mesmo, de 6 milhões, sobrou 6 de margem. Acontece que eu não tenho só despesa de campo, eu tenho despesa de escritório, eu tenho despesa de ITBR ou de TR, eu tenho despesa de energia, eu tenho despesa de manutenção e segurança. Tudo isso eu vou... Bom, o que eu gasto esse ano? O que eu gastei esse ano? Digamos que eu gastei 2 milhões. Inclusive envolve manutenção aí da família, as retiradas, né, dos sócios. Então tá bom. Digamos que entre as despesas gerais todas e família, foi 2 milhões embora. Então, eu fiz 12 de receita, tive 6 milhões de custo de campo, né, a área vezes o custo por hectare, e eu tive 2 milhões de despesa geral e despesa da família. Sobrou 4. Digamos que parte dessa área é arrendamento. Bom, eu tenho que chutar o que eu vou ter de área arrendada no ano que vem, quanto custa esse arrendamento, e faço a subtração. Digamos que eu tive mais 1 milhão de despesas de arrendamento que eu projetei para o ano que vem. A área vezes o preço do arrendamento por hectare, né? E então sobrou 3 milhões. Esses 3 milhões é o resultado operacional. E é deles que eu posso fazer 2 testes projetados. O primeiro teste projetado é a capacidade de eu saldar a minha dívida
de longo prazo e os juros que vencem. Então, o que eu faço com... Qual que é talvez um dos maiores objetivos da projeção, uma vez que eu projetei esse resultado operacional? Eu posso compará-lo com o que eu devo gastar de juros no ano que vem e as prestações que eu tenho que pagar o ano que vem, que vão vencer durante o ano que vem. Prestação de máquina, prestação de terra, prestação de algum pivô, alguma coisa assim. Esses finames, essas coisas que vencem, cada ano vence uma parcela. Sim. E o que eu busco aí? Que se eu projetar a despesa de juros e eu projetar as parcelas que eu tenho que pagar, o que eu já sei que eu vou pagar, né, no ano que vem, tem que sobrar uns trocados daquele resultado operacional, daqueles 3 milhões. Talvez tenha que sobrar pelo menos 1 milhãozinho ali, depois de eu pagar juros projetados e pagar as prestações que vencem no ano seguinte. Bom, alguém perguntou das projeções, então, bom, e como é que eu projeto juros? Se eu tenho a minha dívida de hoje e eu imagino a taxa de juros que vai rolar aí até o ano que vem, eu projeto juros, né? Então, como é que eu posso fazer isso? Eu vejo quanto de dívida eu tenho hoje, dívida bancária. Digamos que eu tenha 10 milhões de dívida bancária. Tá? E o que a gente imagina que vai estar juros aí rolando até o próximo ano? Digamos 15% ao ano. Tá bom? 15 milhões em cima de 10 milhões dá 1,5 milhão. Então, daqueles 3 milhões que eu tinha de resultado operacional, 1,5 milhão já vai para pagar juros. Mas sobrou mais 1,5 milhão. Que bom. Esse 1,5 milhão tem que permitir eu pagar prestações que vencem durante o ano. Aí eu pego os meus finames, prestação de máquina, esse tipo de coisa, alguma prestação de terra, de carro, de qualquer prestação que tenha, dessas que eu tomei uma dívida para pagar em vários anos e todo ano vence um pouco. E aí digamos que sobrou, que ali deu 500 mil de prestação para pagar. Então, dos 3 milhões, 1,5 milhão foi em juros, 500 mil foi em prestação, sobrou 1 milhão. Tá bom, sobrou 1/3, tá ótimo. Esse é uma boa conta para fazer projetada, né? Para saber se eu vou estar bem no ano seguinte, poder mostrar para um banco que eu devo estar bem no ano seguinte, pelo menos na capacidade de pagamento. E aí uma outra conta, usando o resultado operacional, é dividindo a dívida por ele. Então, nesse exemplo que eu estou usando aqui, o produtor tinha 10 milhões de reais em dívida e ele estava fazendo 3 milhões de resultado operacional. Então, 10 dividido por 3 vai dar 3,3. Tá bom também, tá ali no limite ok, né? No limite que não está ruim, mas não está maravilhoso, mas também não está ruim. É solvente, né? Ele está pouco alavancado, a solvência é diferente. Tá. Ele está pouco alavancado. Ele, ou está, não vou dizer pouco alavancado, ele está com a alavancagem dentro do limite. E o limite é uns 3,5, mais ou menos. Ou seja, pega toda a dívida, divide pelo resultado projetado, resultado operacional projetado, e aí vamos ver se não deu muito mais do que 3,5 ou 4. Se tiver abaixo de 3,5 ou 4, para a agricultura está ok. A solvência é diferente. A solvência a gente pega tudo que a empresa ou o negócio tem, soma todo o valor em terra, o valor em estoque, o valor no banco, o valor que está no campo, o valor das máquinas, equipamento, benfeitoria, soma o que tem bens e direitos ali no imposto de renda. E subtrai todas as dívidas. E vai estar com uma boa solvência se sobrar metade. Legal. Isso, de certa forma, pode ser projetado também para o ano seguinte. Só que não dá para explicar uma projeção dessas agora sem mostrar. Sim. A Cristiane aqui até comentou, né? Ó, dura decisão a ser tomada, né? Então, realmente é risco-retorno, né, Cristiane? Mas qual a decisão que é dura? Eu não sei se eu entendi. A tomada de dar crédito, né? Do analista de crédito ali no mercado brasileiro, né? Tá, mas não é tão dura se as informações estiverem claras. Então, de novo, se tiver 5, 6 pedaços de informação ou pontos de informação de forma bem clara, é possível que o crédito seja facilmente analisado
e que a situação seja digerida bem rapidamente e com custo baixo, né? E, de novo, que isso tende a atrair mais financiadores. E vamos recapitular aqui. Uma é como é o que eu tenho de área e aonde é, né? Claro, o que eu estou fazendo com essa área. A segunda é o histórico de produtividade. O histórico relativamente estável, né? E pelo menos dentro da média, se não melhor do que a média. Depois, bom, a harmonia societária num negócio que tem sócios também é bem importante, né? Então, talvez, junto com analisar a estabilidade de produtividade, é importante analisar, demonstrar que o negócio tem uma harmonia societária ali de decisão sucessória, às vezes, que não há muito problema interno no negócio, ou nenhum problema interno no negócio. Depois vem a parte financeira. Tudo que eu tenho e tudo que eu devo, né? De um lado, lista tudo que tem, do outro lado, lista, grosso modo, né? Em números resumidos, em itens resumidos, tudo que eu devo. E depois, o que eu estou fazendo de resultado. E pelo menos projeta o resultado para o ano seguinte, né? O que eu devo ter de área plantada, produtividade, preço, custo, o que vai sobrar de resultado operacional. E aí, analisar o conjunto da obra fica bem mais fácil, a decisão de crédito fica muito mais fácil. E eu acho que tem mais uma pergunta aqui do pessoal. Eu consigo proteger esse futuro, né? O pessoal a gente sabe, né, que a soja fica em céu aberto, né? Não tem nada controlado ali, né? Como que eu faço essa proteção dos R$ 200 aí da saca de soja? Tá. Bom, não sei se R$ 200 consegue proteger, porque eu não sei se vai ter mercado a R$ 200, mas... bom, se for soja, se for milho, se for boi, se for algodão, café, é possível proteger em bolsa, né? Proteger no mercado. Se for feijão, por exemplo, arroz, não tem como proteger através de instrumentos de mercado. O que é possível em algumas situações, em algumas lavouras, em algumas atividades, é proteger através de contrato com empresa privada, né? Contrato de pré-venda ou contrato de fixação. Então, a gente deve buscar, de certa forma, uma cesta de proteção, independente de qual atividade. E o jeito de pensar a respeito dessa cesta é através de buscar estabilizar a relação de troca entre o que me custa fazer aquela lavoura e a receita que eu espero obter dela. E aí, em geral, se busca nessa cesta, né, de proteção, dividir um pouco de diversas formas. Uma é dividir, se puder haver travamento de preço, travamento dessa relação de troca, é fazer isso aos picados ao longo do tempo. Para que, ao longo do tempo, você vai fazendo uma média, né? E não ficar preso num preço que fique muito aquém do mercado da época, ou custos que fiquem muito além do mercado dali a um pouco tempo, né? Então, por exemplo, se a gente estivesse travando soja lá em 2019 e achar R$ 70, ótimo. De repente virou 80, depois a gente virou 100, virou 120, 150, 180. Se tivesse travado tudo a 70, estava ótimo, estava, mas depois ficou muito melhor. Então, o negócio é ir fazendo aos poucos, para não ficar preso em nenhum travamento muito grande, nenhum preço e uma relação de troca muito específica. Agora, outra coisa é, o negócio é travar a relação de troca. Então, na medida que compra insumo, é que tem que fazer os travamentos de preço, né? E à medida que faz travamento de preço, tem que comprar os insumos, senão não travou a relação de troca. Sim. E outra coisa é como fazer isso, né? Então, por exemplo, através de barter, né, de troca mesmo, numa empresa você pega um pacote de insumo e já trava um tanto de produção para entregar no futuro. Isso é uma forma de travar completamente a relação de troca. Tem vários convenientes aí, né? O conveniente é, de uma vez só, você trava tudo, quer dizer, trava todos os elementos da relação de troca. Preço de insumo, preço de venda, o câmbio já está embutido ali, o refinanciamento disso está embutido. O problema de estar
fazendo tudo isso de forma muito conveniente e de estar passando vários riscos aí para frente, e eu não estou mais tomando risco, cada vez que a gente passa risco para frente, tem um custo, né? Alguém está cobrando para fazer isso. Sim, tem um Então, pedágio nesse meio do caminho, tem né? pedágio, claro, né? Você está usando uma estrada super asfaltada, super policiada, super arrumada, super sem risco, super assistida, tem um pedágio caro. Então, talvez fazer tudo assim saia meio caro. Às vezes tem outras formas de fazer. De novo, por exemplo, usar um pouco de contrato fixado já, não afixado, fixado, sem fazer a troca. E aí compra o insumo à vista, ou financia o insumo através de financiamento. E uma terceira é compra insumo à vista ou financia através de financiamento e trava, se for de novo algodão, café, boi, soja ou milho, é possível travar em bolsa, seja através de corretora ou de banco, usando talvez o melhor instrumento para quem não está acostumado com isso é NDF, né? São contratos que não vai ter entrega física, mas são contratos futuros que não tem entrega física e não tem margeamento ao longo do tempo. E, e, e B3 ou Chicago, né? Certo? Aonde que eu posso travar esse futuro, né? Bom, se for soja, o algodão, o café, bom, o café não é Chicago, nem o algodão são Nova York, né? Através da B3 eu entendo que é possível fazer contrato, mas eu acho que a pergunta ela é só válida para uma empresa muito grande, ou uma empresa que lida com corretagem, ou um banco, porque essas empresas têm condição de ir direto na bolsa. E elas têm capacidade de refinanciamento e liquidez para ir direto na bolsa e fazer a transação diária ali com margem que vai, que vem, margem que vai, conforme o preço sobe e desce. Para um produtor, uma empresa menor, talvez não seja aconselhável em nenhuma bolsa. O que É é melhor aconselhável cooperativa ou não? ou através de um corretor, ou através de um banco, né? E a corretora ou o banco eles vão abrir uma conta para aquela pessoa, aquela empresa diante da bolsa, né? Mas eles vão fazer o margeamento, vão abrir um limite de crédito para isso e eles vão trabalhar o dia a dia da transação e lá no final é que o produtor faz o ajuste e o produtor não precisa lidar com a bolsa diretamente ou com a transação diária que isso envolve. E, portanto, a questão não é bem se é uma bolsa ou se é outra, a questão é se eu entendo que ao travar soja, futuro, né? Ou travar algodão, ou café, ou eu estou trabalhando em dólar, né? Eu estou trabalhando em moeda estrangeira. Ao não travar, eu também estou trabalhando em moeda estrangeira, porque lá na frente a soja, ou durante o período todo, a soja de Chicago, o algodão de Nova York, o café de Nova York é que vão variar. E Chicago e Nova York não estão no Brasil, né? Eles são bolsas que trabalham com dólar. Então, se o produtor não trava nada, a receita do produtor está sujeita à variação cambial nessas commodities. Se o produtor trava em bolsa, vai estar travando em dólar, então vai estar em dólar de todo jeito. Isso tem uma implicação super importante, que é a despesa futura ou a saída de caixa futuro precisa estar em dólar também, porque senão fica descasada da receita, né? A receita vai estar em dólar, a saída de caixa tem que estar em dólar também. A sua dívida ou seu crédito em dólar também, Para pode ser casar uma com a receita. CC, né? A CC é para quem exporta, o produtor dificilmente vai exportar direto, né? Então, deveria estar tomando uma operação local dolarizada para casar com a receita. Se for algodão, se for café, se for soja. Agora, se for milho, boi, arroz, feijão, isso é tudo reais, não pode fazer nada em dólar. Teria que fazer todas as entradas, todas as saídas em reais. E no caso de milho, se for numa corretora ou se for num banco, eles vão na B3 para fazer a transação. Ah, legal. Olha aí, uma coisa que eu não sabia. Achava que era tudo commodity, tudo dolarizado, né? Tem coisas em reais aí. Contratos na bolsa em reais. Legal.
É porque são mercados domésticos, né? Milho, boi, são mercados especialmente domésticos. Ah, legal. Ainda. E aí a gente brinca muito também, né? Que daí o fazendeiro é tudo calculado em saca, tudo calculado em arroba, né? Porque aí ele já atrela a produção dele também, né? Se ele fechar as duas pontas, sim. Se fechar o custo do insumo e se fechar o mesmo valor em receita, ou seja, em precificação, aí sim, aí dá para pensar na relação de troca como sendo em saca ou arroba ou tonelada. Legal. E aí você colocou um ponto também, né, professor, se é internacional ou se não é internacional, né? Aí eu lembrei de uns do CESA ali de crédito, né? Que o pessoal brinca, não sei se é 5, se é 7, né? Mas o pessoal coloca as conexões, né, como parte, né? O planejamento estratégico ali de compra de insumo e de venda é amarrado, né? Sim, porque isso, de novo, toda a brincadeira lá da sala escura ou sala clara, com cobra, facilidade de entrar, de sair, o que isso implica, né? Que a gente tem risco. Quer o negócio se financie ou com terceiros ou se financie só com o dono, o dinheiro do dono, tem risco ali no negócio. Risco a gente pode medir na forma de volatilidade, né? Os altos e baixos do resultado do negócio. Se o negócio está muito sujeito a altos e baixos, tem muito risco. Tudo que a gente conseguir estabilizar de resultado, a gente vai estar reduzindo o risco. Então, para quem financia, o que vai querer ver? Que, além de ter uma boa produtividade, além de estar com bons números, além de estar numa situação projetada de boa capacidade de pagamento, boa alavancagem, que haja estabilidade ali. Porque sem estabilidade, de novo, eu não sei se eu vou conseguir sair daquela sala vivo. Então, Perfeito. tudo que trouxer estabilidade, por exemplo, o uso de seguros, uso de diversificação na geografia por causa de risco climático, variedades, um plantio bem caprichado, tudo isso reduz os altos e baixos do negócio. A mesma coisa na área financeira. A gente precisa buscar, e na área de mercado, através da fixação da relação de troca, reduzir a instabilidade, reduzir a volatilidade do resultado. E eu estava vendo aqui um ponto que a gente não citou muito também, são dos 5 Cs, né? Um homem, eu gosto de ser técnico, né? Mas graças a Deus tem você aqui para fazer o storytelling, né? Desse, dessa estrutura do crédito, né? Condições, né? É uma coisa que a gente não. Um dos Cs do crédito é condições, né? Uhum. Então, macroeconomia, né? A parte internacional também impacta nessa análise? Sim, mas no fundo são coisas que a gente tem que conviver, né? Seja os ciclos econômicos, seja os ciclos de preço de commodity, o ciclo do custo de adubo ou custo de químico, ou o ciclo de taxas de juros, todas essas coisas são cíclicas, o câmbio, né, volátil, Sim. e a gente tem que conviver. Como que a gente faz para conviver com isso? Deixando o negócio mais robusto, deixando o negócio trabalhar com mais folga, para algumas coisas saírem um pouquinho errado. Ou seja, folga de dinheiro no caixa, folga de estoque desimpedido, folga de liquidez no final das contas. Não trabalhar com alavancagem no topo, ou seja, naquela relação que a gente fez entre quanto que eu tenho de dívida, quanto que é o meu resultado operacional projetado aí para o ano seguinte, não passar muito de 3, 3,5, no máximo 4. Esse tipo de coisa dá folga para o negócio poder aguentar as condições de mercado, seja preço caindo, custo subindo, juros subindo, porque são coisas incontroláveis e nenhum banco, nenhum produtor vai desligar a atividade. Ah, esse ano não vai estar bom, desliga tudo. Para, vamos embora. Não existe isso, né? Fecha a mesa futura de operação, ninguém faz mais, né? Não existe. Ah, porque as condições de mercado não estão boas, vamos, desliga tudo. Nenhum banco sério faz isso, nenhum banco dedicado faz isso, nenhum produtor faz isso, né?
os dois são empresários, os dois estão nesse mercado para viver as condições que ele apresenta. Como é que os dois vão conviver nisso? Com robustez. Os bancos com bastante solvência, trabalham com bastante liquidez, buscam fundos de longo prazo, tem uma turma dedicada para poder rebalancear o risco o tempo todo. E do outro lado, o empresário produtor tem que se precaver com, de novo, reduzindo volatilidade e deixando colchão, deixando folga para aguentar os trancos, folga de liquidez, baixa alavancagem, diversificação e um trabalho cuidadoso, né, de buscar manter produtividade o melhor possível e custo baixo. Sim. E para isso começa lá no começo, né? Uma boa gestão ali das finanças, né? Enxergar a empresa, né? Enxergar a empresa agora diferente, né, de todos os outros setores. Vou voltar a um ponto lá inicial. A agricultura no Brasil não tem uma obrigação, né, de gerar balanço contábil e gerar relatórios financeiros a partir de uma contabilidade. E isso é um problema para enxergar a empresa, para enxergar o negócio, enxergar onde está. A gente pode estar fazendo bastante resultado, ou pode estar sobrando dinheiro no caixa, mas isso não quer dizer que a gente está em ordem ou equilibrado financeiramente. A única forma de saber se há um bom equilíbrio é enxergando através de um balanço, enxergando através de relatórios financeiros, como todos os outros negócios têm, né, no mundo inteiro, e todos os outros setores têm no Brasil. Então, independente de ser obrigado ou não, eu acho que é muito, muito, muito proveitoso o produtor que coloca ali um sistema contábil, faz lançamento contábil e gera os relatórios financeiros. Depois, bom, tem que ter a capacidade de interpretar aquilo, que não é nada difícil, né? São 4, 5 continhas ali que permitem uma rápida interpretação da situação e um rápido diagnóstico. Se está muito bom, vamos para frente. Se tem algum desvio, como que a gente corrige? A Cristiane comentando aqui também. Vendo com esse ângulo, realmente pode ser mais simples, né? Que o pessoal realmente parece que olha o crédito como fosse um bicho de 7 cabeças, né? Aqui é um bicho de 7 cabeças se a gente não tem informação, né? Sim. É a cobra dentro do cesto, aberto e numa sala escura. Então, pode ser um bicho de 7 cabeças. Se não consegue saber quanto de dívida tem, qual que é o valor dos bens que tem lá, quanto de dívida vence nos próximos anos, quanto de juros está pagando, quanto de resultado está tendo, é um bicho de muitas cabeças, que custa muito caro para domar. E custa caro para o produtor, né? Porque, no fundo, o tomador é que paga a conta do custo de processar isso. O banco vai cobrar, né? Tem que cobrar dos seus clientes o custo de processar o seu crédito. Não tem como ser diferente, como qualquer empresa. E pode ser um bicho de uma cabeça só e muito facilmente dialogável e, portanto, fácil de oferecer lá uma solução. Depende do nível de informação. Perfeito. E aí, o que está crescendo muito hoje, né? E a gente tem um exemplo muito da China, é o crédito social, né? O pessoal olha o WeChat lá, as redes sociais, para ver se a pessoa faz sentido com a vida, com a fazenda que ele tem ou não, né? Não sei se essa transformação já tá acontecendo ou não. Explica um pouco melhor o que você está pensando. O crédito social, né, é o famoso 5 estrelas do Uber, né? Então, se o analista de crédito tem acesso às suas estrelas do Uber, né, ele consegue diminuir a taxa de juros ou não, né? Porque sabe que você é sociável, tem credibilidade, né? Voltando para o fundamento da palavra ali, né? Tem crédito, né? Tem credibilidade no mercado, né? Certo, mas talvez o equivalente das estrelas é o chamado rating, né, ou score, é uma nota.
que ela traduz a probabilidade de um determinado tomador de dar um furo no crédito. Sim. E essa nota, esse rating ou esse score, ele é fruto de uma ele é fruto de uma cesta de indicadores. Qualidade da informação, qualidade da operação, harmonia societária, sucessória, estabilidade de resultado, alavancagem, liquidez, solvência, e o histórico de repagamento, né? Então, basicamente, você tem aí esses componentes, meia dúzia de componentes, vão ter empresas que vão usar dúzias de componentes, porque não tem várias dessas informações e acabam tendo que buscar alguns reflexos dela, né? Então, aí tem um outro, se a gente não consegue calcular solvência, alavancagem, capacidade de pagamento, porque não tem número, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que usar indicadores indiretos. E aí pode usar muitos indicadores indiretos, e que é como se faz crédito a consumidor, né? Mas Sim. é uma pena que produtores, por exemplo, não possam botar os números de forma clara, porque sempre vai ter uma certa folga para o risco aí, né? Quando a gente não conhece, então a gente vai dar um certo desconto ou vai deixar um certo colchão para o risco. E a nota fica menos precisa, mas ela fica menos precisa para o lado conservador. Ou seja, vai ser pelo sim, pelo não, fica uma nota pior. E uma nota pior significa um dinheiro mais caro. Lembra que o dinheiro fica 2, 3 pontos mais caro, às vezes até 4 pontos mais caros, se eu tenho uma diferença entre uma nota boa e uma nota média ou ruim. E é fruto de um monte de indicadores. Quanto melhor, quanto mais eu puder dar clareza para quem está me dando crédito, para ele calcular os indicadores da forma mais inequívoca possível, mais inequívoco vai ser o meu rating, mais próximo da realidade, eu vou pagar um preço mais honesto. Se eu dou uma escuridão, fruto da escuridão vai ser uma porção de inferências, e essas inferências vão dar uma nota com uma certa folga aí para baixo, né? E vai custar caro mais um pouquinho. E aí, tecnicamente, né, eu só pegando as frases técnicas aqui, né, que é o caráter lá dos 5 Cs de crédito, né? Então, dentro do score, que tem várias empresas aí de pontuação, né, de crédito, né, eles analisam, né, eles têm acesso a informações ali para entender se a pessoa atrasa, se a pessoa não atrasa, como que ela paga, né? Ali vai ter a frequência de atraso e a magnitude dos atrasos, né? Uma série de pequenos atrasos ao longo de muitos anos não é um problema muito sério, eu imagino, mas grandes atrasos ou atrasos de valores grandes é um problema. Isso, de novo, piora a nota, né, de um tomador. Sim, e é a famosa curva de risco-retorno, né? Então, como eu não te enxergo, você tem mais risco ali, porque eu não te enxergo, e como eu não te pontos a mais aí. Exato. Então, talvez para a gente encerrar, né, uma palavra final aqui, de tudo isso, e bom, eu sou um produtor, mas tomando o lugar de um produtor, o que eu destilaria de tudo isso vale a pena buscar instalar uma contabilidade gerencial e produzir relatórios financeiros para mim mesmo como dono, como sócio, para eu poder me enxergar de corpo inteiro e poder administrar a minha operação além do campo, né? Administrar a grana que está envolvida ali, independente de estar fazendo resultado, porque isso me ajuda a estabilizar o negócio. E aí tem várias consequências positivas. Uma delas é, por exemplo, atrair credores melhor e com mais concorrência, reduzir o custo do dinheiro. O crédito com mais qualidade, né, professor? A Vasconcelos aqui está falando, realmente é fundamental. E é mesmo, ela trabalha com fundo de private equity, né? E ela fala que realmente, às vezes o pessoal não coloca toda a informação, né? E muitas vezes não tem nem auditoria daqueles dados, né?
Então, aí está mais um espaço ali de credibilidade, né? Esses dados estão corretos ou não, né? Uhum. Mas eu quero te agradecer, viu, professor? Você já deixou aí a sua última frase, né? Eu deixo aberto aqui, se você quiser deixar mais uma para o pessoal que está nos assistindo. Né? Isso aqui vai ficar gravado lá no YouTube, né? Então a gente pode compartilha, curta, né? Comente no vídeo, que isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, né? Que esse conteúdo é importante. Nos siga lá nas redes sociais, né? E quem quiser entender um pouquinho mais, ó, Agro School, né? O professor está lá na Flórida agora, né? Uhum. Mas quem quiser, tá em português o curso online dele de crédito, e lá ele destrincha, esmiuça pedaço por pedaço aqui da análise de crédito, né? Isso, bom, para analista de crédito, sim, mas a gente tem, por exemplo, começando essa semana, na quarta-feira, um curso para busca de equilíbrio financeiro e confecção de projeção financeira para produtores e para quem quer ter interesse nisso, né, voltado para o agronegócio e para a agricultura em especial. E a gente também produziu para o Banco Itaú BBA uma trilha de governança que tem também um montão de passo a passo bem detalhado, com ferramental sobre essas coisas. Então, dentro do site da AgroSchool tem muito material que pode ser aproveitado para ilustrar isso que a gente está falando. Nessa trilha fundamental que a gente começa ao vivo agora na quarta-feira, tem todos os detalhes, passo a passo, né? Eu pego na mão, literalmente, de cada estudante, cada participante, para poder realizar uma projeção financeira e poder analisar os seus equilíbrios e desequilíbrios e ajustar a situação de acordo, inclusive toda uma abordagem de gestão de risco envolvida, mas também no material sobre governança para o agro lá do Itaú BBA, a gente preparou esse conteúdo, tem muita coisa do passo a passo e ferramental para ajudar. É importante isso. Uma última pergunta, professor. O pessoal não quer deixar você embora. A live tá boa, né? E aí o Alessandro está perguntando aqui, ó. É muito caro contratar esse tipo de serviço de contabilidade gerencial e relatórios financeiros no Brasil? Não, não é caro, não. Bom, eu não tenho os números aqui de cabeça, mas não é... Mas olha só, a gente tem na AgroSchool, né, uma empresa que é considerada uma pequena empresa. A gente tem contabilidade. Eu tenho uma outra pequena empresa no Brasil por conta de conselhos que eu participo. É uma microempresa ou alguma coisa assim, uma ME, ou equivalente a uma ME. Tem contabilidade também. E eu acho que custa R$700, R$800 por mês para o contador fazer o serviço contábil e gerar os relatórios lá no final do ano. Ou seja, a contabilidade em si não tem um custo muito grande, nem é complicada. Todos os setores fazem, não? Uma padaria faz, uma costureira faz, quem quer que tenha uma microempresa ou uma limitada, e assim vai, da mesma forma que as sociedades anônimas fazem, igualzinho, do mesmo jeito. Claro, o número de lançamentos e a complexidade de buscar a documentação, organizar a documentação, vai botar mais custo ou menos custo. Mas, para uma média ou microempresa, estamos falando de, sei lá, vamos dizer, R$1.000 por mês, alguma coisa assim, R$2.000 por mês. Não é uma barbaridade, de jeito nenhum. Né? Numa empresa agrícola, talvez o desafio maior seja que terceirizar isso, às vezes, é muito complicado, porque tem uma série de movimentos diários ali que precisam ser capturados, né? Precisam ser apontados para que eles virem lançamentos. Se for fazer uma contabilidade internamente, então precisa botar um sistema e ter alguém lá que vai fazer os lançamentos, mas especialmente que o que está acontecendo nas pontas, lá no campo, almoxarifado, oficina, armazém, haja lançamentos para que esses lançamentos alimentem a contabilidade de acordo com as contas certas ali, né? Senão vai parar coisa em lugar errado, ou tem coisa que nem é lançada,
Aí a contabilidade não vai refletir nada, né? Não vai dar transparência do negócio. Então, aí é de novo, né? É a cobra se entrando num ambiente escuro, né? ou talvez instalar a lâmpada lá, mas não ligar a energia. O que a gente tem que fazer é, se for fazer uma contabilidade internamente, né, escolher um bom sistema, e está cheio de sistema agrícola integrado hoje em dia que tem contabilidade, né? Tem uns 4 ou 5 muito bons, que estão bem estáveis, já são usados por algumas centenas de produtores, e esse sistema tem um módulo contábil que precisa ser instalado e posto para funcionar, mas vem a segunda etapa, é a mais importante, é que as pessoas na empresa sejam treinadas para dar as entradas, para fazer os apontamentos, para os eventos que aconteçam na empresa. Usou um óleo diesel, usou um adubo, saiu uma soja, saiu um milho, comprou uma peça, tudo isso tem que ser lançado. E a hora que tudo isso é lançado bonitinho, em cima de contas que reflitam o negócio da empresa, lá no final do ano ou no meio do ano, a gente vai tirar um relatório que vai refletir a situação da empresa. Então, precisa ligar essas pontas, né? E acho que para quem tem uma empresa que fatura aí pelo menos uns 6, 8 milhões, não é uma despesa do outro mundo de jeito nenhum. Perfeito, perfeito. Então, última pergunta, pessoal, aí a gente encerrou aqui, né? Já agradeço que o professor já deu uma última palavra, mas teve a pergunta aqui do Alessandro, né? Então, eu não podia deixar passar, né, a pergunta dele, né? E eu só quero agradecer, professor, né, pelo seu tempo, né? E também falar para as pessoas entrarem aí no seu site, né? Apesar de você estar na Flórida, é tudo em português, né? Você não vai ter dificuldade nenhuma ali de entrar por causa de outra língua, né? No caso do inglês, né? E se o homem aqui ensina até os americanos sobre crédito, né? Sobre crédito rural, esse cara realmente tem uma cabeça, tem um conhecimento, é muito especialista no que ele demonstra ali como especialista em crédito. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço. Estou à disposição. Gente, Diga, professor. Até logo, só estava despedindo. Ok. Pessoal, muito obrigado, né, por nos acompanhar, por mandar mensagem aqui para o professor, né? Ficamos por aqui. Esse vídeo vai ficar gravado, vai ficar no YouTube, né? E compartilhem, curtem e comente, né? A frase de todo youtuber, né? Ou toda empresa que tem um canal de YouTube, né? Eu acho que para a gente ter visibilidade, a gente precisa aí que vocês comentem, né? Que vocês curtam e que vocês compartilhem. Obrigado, pessoal. Ficamos por aqui, né? E qualquer dúvida sobre crédito, me chama que eu vou lá responder também, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Estamos encerrando a live então agora. Obrigado, pessoal.